Graça e paz, tudo bem? Meus queridos, na semana passada, no devocional passado, nós falamos a respeito de humilhação, tendo como nosso maior e melhor exemplo o próprio Cristo, que sendo Deus tornou-se homem. Sendo homem, se tornou servo. E como servo, ele foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. E antes de dar início ao devocional de hoje, gostaria de contar com você que se você tem gostado, achado interessante e relevante aquilo que nós temos ensinado aqui, compartilhado, que você possa deixar o seu joinha, que você possa se inscrever no canal e que você compartilhe com os seus amigos, com sua rede social, para que essa palavra possa de alguma maneira alcançar mais vidas e almas para o reino de Deus. Amém? Então vamos ao devocional de hoje, a aplicação prática desta verdade e deste exemplo de Jesus a respeito da humilhação. O que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito deste assunto? Há vários textos bíblicos, vários personagens bíblicos que se humilharam ou que foram humilhados, histórias. Mas lógico que Cristo é o nosso melhor e maior exemplo. Mas qual é a aplicação disso para as nossas vidas? O que a Bíblia quer nos ensinar a respeito desta aplicação, desta verdade, aplicando às nossas vidas? A primeira aplicação disso, que eu entendo, é que se humilhar é reconhecer a nossa necessidade, reconhecer a nossa condição de pecador, merecedor do juízo e da justiça de Deus. Nós somos feitos para viver eternamente. A alma humana, ela é eterna. E essa eternidade, ela foi gerada para viver na presença de Deus. Mas o pecado tirou isso de nós, não a eternidade, mas a presença de Deus. O pecado fez-nos enfermar, ou seja, adoecer, tornou-nos passivo de fome, de sede, trouxe sofrimento sobre o homem e uma insatisfação. Nada neste mundo, fora da presença de Deus, é capaz de completar o ser humano. Por mais que o homem possa obter nesta terra, nada substitui a presença de Deus no coração do homem. E é uma insatisfação permanente no coração do homem, que só pode ser completada com a presença de Deus. Então, a primeira condição que eu vejo aqui, a primeiro aprendizado é que devemos reconhecer a nossa condição, que somos pecadores e que necessitamos da presença de Deus para as nossas vidas. A segunda, se humilhar, é se colocar no centro da vontade de Deus, ou seja, eu reconheço a minha condição de pecador, reconheço que somente nele eu posso alcançar, então, uma satisfação e uma vida eterna na presença dele. Então, agora, eu reconhecendo isso, eu vou me humilhar, ou seja, eu vou me tornar obediente à sua palavra, vou viver por fé, vou acreditar e confiar neste amor, no amor de Deus. Nós vamos ver no texto de Hebreus 11, no capítulo de 1 a 3, vários heróis da fé. Pessoas que receberam não uma Bíblia, não uma informação completa a respeito de Deus, mas receberam uma promessa de Deus. Confiaram nesta promessa e viveram por essa promessa. E assim mesmo confiaram em Deus e foram até o fim, permanecendo fiéis. Amém. Fazer então a vontade de Deus é permanecer na fé. Não será fácil. Não foi fácil nem mesmo para estes heróis da fé. Não foi fácil, não será fácil viver por fé. Nós vamos ver que, mas se você permanecer, você receberá a promessa de Deus na sua vida. Alcançará a grande vitória. Nós vemos nos textos de Hebreus 11 que pela fé nós reconhecemos o poder
e a glória de Deus. Nós vemos que Noé, por ser obediente, por fé, obedeceu a Deus e assim alcançou salvação para si e para sua família. Nós vamos ver que por fé Abraão obedeceu a Deus e por obedecer a Deus, dele se fez uma grande nação. Por fé, José permaneceu fiel, mesmo tendo sido traído por seus irmãos. Ele decidiu permanecer fiel a Deus. E assim foi instrumento de Deus para a salvação de toda a sua família, inclusive seus irmãos, que o haviam traído. Não permitiu que circunstâncias tirassem dele a comunhão com Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. Nós vamos ver que por fé, Moisés não cedeu às vantagens de ser conhecido como o filho da filha de Faraó. Poderia ter vivido junto com os príncipes, junto do rei, no castelo. Mas ele decidiu obedecer a Deus, sendo um instrumento de Deus para a salvação de toda a sua nação. De levar o povo até a terra prometida. Todos estes e outros tantos mais que nós ouvemos na Bíblia, nós lemos e vemos a respeito das histórias de homens que foram fiéis a Deus, não receberam nem viram cumpridas as promessas que receberam de Deus. Mas olha o que Deus diz na sua palavra. Mas Deus planejou algo melhor para eles. E também para nós, para mim, para você. Nada nesse mundo se compara à glória do reino vindouro, do reino de Deus que está por vir. Se os nossos olhos estiverem apenas buscando a vitória aqui nessa terra, mas a nossa promessa, a nossa grande vitória está no reino vindouro. Serão recebidas lá. Então confie em Deus. Viva por fé. Tenha fé em Deus. Ele é fiel para cumprir todas as promessas dele, na minha e na sua vida. Se humilhar é reconhecer o poder e a glória de Deus. Veja que Faraó disse a Moisés, quando Moisés foi falar com ele, a mando de Deus, para que retirasse Moisés, para que Faraó permitisse que o povo saísse para adorá-lo. Diz assim Faraó: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. A partir deste momento, quando ele, na sua arrogância, questionou quem era Deus, Deus então endurece o seu coração e mostra a Faraó todo o seu poder, a sua glória. E assim libertou o seu povo. Confie no Senhor. Ele lutará as tuas lutas. E Ele vencerá por mim e Ele vencerá por você. Todas as suas lutas. Aliás, Ele já venceu. Jesus já venceu. Mesmo quando as coisas parecem ter sido derrotas aqui. Se você permaneceu fiel a Deus, se você não desviou a sua fé, nós somos mais que vencedores. Porque as nossas promessas não estão neste tempo. As nossas promessas não são para esta terra. As promessas de Deus, para nós, são para o seu reino. E o seu reino não será aqui, será na sua glória. Amém. Salmo 19 diz que toda a terra e o universo declaram a sua glória. Sua palavra é justa, santa, agradável e traz salvação. João 1,1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia! E mesmo assim, ele decidiu se humilhar por mim
e por você. Ele sendo Deus, estando no seu lugar de poder, de glória, ele abriu mão de tudo isso e veio à terra. Morreu por mim e por você, mas ressuscitou. E agora ele está sentado ao lado de Deus, aguardando o momento de vir buscar a sua igreja, buscar a mim e a você. O que é pedido a nós? Que nos humilhemos, reconhecemos que não somos merecedores, nem somos capazes de ser merecedores do seu reino, mas somos devedores em Cristo Jesus. E que em Cristo Jesus temos colocado a nossa confiança e a nossa esperança. Não se desvie de Deus. Não duvide da sua fidelidade, do seu amor, da sua graça. Seja qual for as circunstâncias. Não permita que ela te afaste de Deus. Não permita que ela faça você desistir da fé. Nestes dias nós temos passado por dificuldade porque não estamos podendo adorar a nosso Deus. Não estamos podendo estar em comunhão com a igreja, no templo, adorando. E muitas pessoas, infelizmente, têm se afastado. Amado, meu amigo, meu irmão, não se permita se afastar de Deus. Permaneça fiel. Permaneça na presença dEle. Amém? Terminando, se humilhar diante dessa verdade a respeito de Deus, é uma luta diária entre a nossa carne, as nossas vontades, o nosso orgulho contra o Espírito Santo, todos os dias. É uma batalha se vamos obedecer à nossa vontade ou se vamos obedecer à vontade de Deus. Mas, querido, que o Espírito Santo possa vencer todos os dias essa batalha, que possamos ser obedientes a Ele, para a glória de Deus, para a nossa salvação. Que possamos, nos humilhando diante de Deus, não alcançar apenas a vitória, mas a honra e a glória prometida por Deus a todos os que permanecerem fiéis na presença de Deus até o fim. Amém? Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a família, te proteja e guarde todo o teu caminho, em nome de Jesus. Amém. E amém.